Playlist dos Evangelhos. Livro de Mateus, capítulo 15. Jesus e a tradição dos judeus. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhes perguntaram: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem aos mandamentos de Deus e seguem aos seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os teus pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos, seus hipócritas. Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. E a adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam as leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus fala sobre a impureza. Versículo 10. Jesus chamou as multidões e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? E Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupe com os fariseus. Eles não guiam cegos, porque eles são os guias cegos. E quando um guia cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explica-nos para nós aquilo que o Senhor diz. E Jesus respondeu: você também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que as pessoas fiquem impuras. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos e os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas as coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. A mulher estrangeira, versículo 21. Jesus saiu dali e foi para a região que ficava perto da cidade de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada.
Então os discípulos chegaram perto dela e disseram: Manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, ajuda-me. E disse Jesus: Não está certo tirar os pães dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou completamente curada. Jesus cura muita gente. Versículo 29. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu em um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros endemoniados, doentes, que eram colocados aos pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, que os aleijados estavam curados e os coxos andavam e os cegos enxergavam, e todo o povo louvou a Deus de Israel. Jesus alimenta a toda a multidão. Versículo 32. Jesus chegou e chamou os seus discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. E os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, respondeu eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e os 7 peixes e os peixinhos, e os deu de graças a Deus. Então os partiu e o entregou aos seus discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. E os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e também as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Madagascar.